Você já sentiu em algum momento da sua vida que você não pertence a esse mundo? Não apenas um desconforto passageiro. É algo mais profundo, mais constante, como se houvesse um desencaixe entre você e a realidade ao seu redor. Como se você estivesse vivendo a vida, mas sem realmente se sentir parte dela. Como se estivesse presente fisicamente, mas distante internamente. Muitas pessoas carregam essa sensação em silêncio. Desde cedo, percebem que pensam diferente, sentem diferente e reagem diferente. Enquanto a maioria das pessoas parece se adaptar com facilidade ao que está à sua volta, essas pessoas observam mais, questionam mais, sentem um certo estranhamento que não sabem exatamente de onde vem. E com o tempo surgem explicações para isso. Algumas pessoas acreditam que não são daqui, que vieram de outro planeta, de outra dimensão, ou até que nasceram na época errada. E, de certa forma, essas ideias aliviam, porque dão um sentido para aquilo que lhes parecia apenas um desconforto sem nome. Mas existe uma outra forma diferente de olhar para isso. Uma forma que talvez não responda a todas as perguntas, mas que traz algo mais importante do que respostas: direção. Se você acredita que não é daqui ou que veio de outro lugar, então vale uma pergunta simples e muito honesta: o que você está fazendo aqui? Porque se você veio, existe um motivo, existe uma razão para estar vivendo exatamente essa experiência, nesse momento, nesse contexto e com essas circunstâncias. E essa razão não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo para ser verdadeira. Porque muitas vezes, quando se fala de missão de vida, as pessoas imaginam algo enorme, algo que vai impactar bilhões, algo que vai mudar o mundo de forma visível. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, a missão começa de forma muito mais simples e muito mais próxima do que imaginamos. Porque talvez a sua missão não seja mudar o mundo inteiro de uma vez. Talvez seja apenas mudar a forma como você vive no seu próprio mundo. Talvez seja se tornar uma versão mais consciente, mais presente, mais equilibrada de você mesmo. Porque quando você muda, o mundo à sua volta começa a mudar também. E talvez seja por isso que você veio, por isso que você está aqui agora. Porque a forma como você se posiciona influencia diretamente as pessoas com quem você convive. A forma como você reage influencia os ambientes em que você está. A forma como você pensa, sente e age cria um tipo de energia que se espalha, mesmo de maneira sutil. E isso acontece o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Existe uma ideia conhecida como efeito borboleta, que sugere que pequenas ações podem gerar grandes consequências ao longo do tempo. Um pequeno movimento, algo aparentemente insignificante, pode influenciar acontecimentos muito maiores em outro lugar, em outro momento. E isso não é apenas uma teoria distante, isso se aplica diretamente à forma como você vive. Um gesto de consciência, uma escolha mais equilibrada, uma atitude mais verdadeira pode impactar alguém próximo a você. E essa pessoa pode, por sua vez, impactar outra. E assim, sem que você perceba, aquilo que você começou em você pode seguir se expandindo. Talvez você nunca saiba exatamente quem você influenciou. Talvez você nunca veja o alcance real das suas atitudes. E isso não diminui a importância do que você faz. Porque não se trata de controlar o impacto. Se trata de assumir a responsabilidade pela forma como você vive. Então, no final das contas, não importa se você acredita que veio de outro planeta, de outra dimensão, ou se sente que nasceu em época errada. E isso pode ser até uma possibilidade, mas não muda o ponto mais importante. Você está aqui, e é aqui que a sua vida está acontecendo. E é aqui que você tem a oportunidade de agir, de escolher, de se posicionar, de construir algo que faça sentido. Então talvez a sua missão não seja fugir desse mundo, mas aprender a atuar dentro dele de uma forma diferente. E olha, não se trata de se encaixar completamente, nem de se perder tentando ser igual a todos, mas encontrar uma forma de existir com autenticidade, sem se afastar da própria vida. Ser quem você é e não algo automático. Veja só, é um processo. Exige consciência, exige decisão e exige movimento. Exige que você pare de esperar condições ideais e comece a agir dentro das condições que já existem. E isso muda tudo, porque quando você assume a sua vida,
Mesmo sem ter todas as respostas, você começa a construir um caminho. E veja só, e quando existe um caminho, a sensação de vazio começa a dar lugar a um senso de direção. E quando existe direção, a vida ganha outro significado. Então, se você sente que não pertence a esse mundo, talvez a pergunta mais importante não seja de onde você veio. Talvez a pergunta seja, o que você vai fazer com o fato de estar aqui? Porque no fim, ser o melhor de você não é apenas sobre você. É sobre o impacto que isso gera, mesmo que seja no mundo pequeno ao seu redor, mesmo que seja na vida de uma única pessoa. E às vezes é exatamente assim que algo maior começa. Então no fim, não importa se você veio de outro planeta, de outra dimensão, ou se nasceu na época errada. O que importa é o que você faz com o fato de estar aqui, porque é aqui que a vida acontece. E é aqui que você tem a chance de ser, de verdade, o melhor você. E se essa reflexão fez sentido para você, talvez isso não tenha sido por acaso. Talvez seja o momento de parar apenas de sentir e começar a compreender com mais clareza quem você é dentro dessa realidade e qual é o seu papel nela. Se você quiser aprofundar esse processo com mais direção, existe um próximo passo. O link está na descrição do vídeo ou você pode apontar a câmera do celular para esse QR Code. Um grande fraternal abraço, divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correto e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.